Olá e boas-vindas a esta nossa nova exploração. Sabe, existe um grande mistério no coração da filosofia moral que intriga a humanidade há séculos. A questão é basicamente a seguinte: será que a bondade de uma ação vem da ação em si, tipo seguir uma regra estrita, ou será que vem inteiramente da pessoa que a executa? É fascinante pensar se um ato é bom pela sua própria natureza ou simplesmente porque alguém, com o coração no lugar certo, decidiu realizá-lo. Hoje, vamos desvendar essa questão, analisando a fundo a ética da virtude baseada em agentes e a teoria exemplarista. Esta será uma jornada que vai da teoria profunda até à própria essência da natureza humana. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O nosso roteiro para hoje está estruturado da seguinte forma: 1. Além da eudaimonia. 2. A visão de Michael Slot. 3. A lente de Linda Zagrebski. 4. O poder do exemplarismo. E 5. A evolução da moralidade. Essa análise vai nos levar das teorias fundamentais direto para uma conclusão incrível sobre nós mesmos. Número 1. Além da eudaimonia. Uma mudança de paradigma na ética. E é literalmente uma mudança de paradigma, porque essa abordagem vira completamente de cabeça para baixo as estruturas éticas tradicionais. A ética da virtude baseada em agentes defende uma ideia muito ousada. Historicamente, muitas teorias da virtude baseiam-se na eudaimonia, que é uma palavra grega frequentemente traduzida como florescimento humano ou bem-estar, usando isso como a bússola para o que é certo ou errado. Mas, olha só, esta teoria rejeita essa ideia por completo. Ela afirma que a nossa bússola moral não está em um resultado externo ideal, nem em um livro de regras, mas puramente no interior do indivíduo. A moralidade inteira, absolutamente toda ela, deriva das motivações, disposições e qualidades da própria pessoa, do agente. É uma visão radicalmente voltada para dentro. Número 2. A visão de Michael Slot. A perspectiva realista. Vamos ver como esse gigante da filosofia, o grande realista dessa dupla, enxerga a ação humana. A citação diz: a ética da virtude baseada em agentes entende o certo em termos de boas motivações e o errado em termos de ter motivações ruins ou insuficientemente boas. Michael Slot, 2001. Então, o ponto crucial é que a visão de Slot é implacável. Para ele, uma ação só é boa se os motivos reais e concretos que de facto impulsionaram a atitude forem bons. Pensemos, por exemplo, na doação para uma instituição de caridade. Se essa doação for feita puramente por vaidade, só para ganhar elogios nas redes sociais, o que, sejamos super sinceros, é surpreendentemente comum hoje em dia, a ação perde completamente o seu caráter de certa. O certo e o errado não estão no dinheiro transferido, de jeito nenhum, mas na pureza da motivação interna que causou essa transferência. Número 3. A lente de Linda Zagrebski, a perspectiva idealista. É aqui que mudamos a narrativa para uma lente totalmente diferente, muito mais idealista, para julgar a moralidade. E isso ilustra de forma brilhante a tensão intelectual entre esses dois pensadores. De um lado, temos a avaliação de Slot, focada nos motivos reais e muitas vezes bem bagunçados que nós, seres humanos falhos, possuímos. Do outro lado, temos a introdução do conceito do agente virtuoso hipotético por Zagrebski. Para ela, uma ação não é certa baseada nas motivações reais e imperfeitas do momento. A pergunta que devemos fazer é outra. É o tipo de ação que uma pessoa perfeitamente virtuosa faria nesta situação? É uma mudança colossal, transferindo todo o peso da nossa realidade crua para um ideal que precisamos alcançar. Essa abordagem da Zagrebski não surge do nada, não. Ela existe exatamente para resolver um grande problema na teoria do Slot. Pela lente estritamente realista dele, fica muito difícil separar a ideia de fazer a coisa certa da ideia de fazer algo pelos motivos certos. Ao invocar o tal agente virtuoso hipotético, Zagrebski cria uma régua de medição muito útil. Uma ação pode ser considerada correta porque é exatamente o que o agente ideal faria, mesmo que, na vida real, alguém a execute por razões não tão nobres. Isso adiciona uma camada essencial de clareza, porque impede que a gente invalide ações que na prática trazem o bem. Permite distinguir perfeitamente a avaliação do ato em si da avaliação do caráter de quem o pratica. Mas isso, claro, levanta um questionamento inevitável. E é uma pergunta que antecipa o cerne da nossa natureza. Se precisamos de um agente virtuoso hipotético ou de boas motivações para basear nossa moralidade, de onde vêm esses conceitos? Como sabemos o que é virtuoso em primeiro lugar? Afinal, quem nos ensinou o que é o bom? Número 4.
o poder do exemplarismo, heróis morais do cotidiano. É aqui que trazemos essa filosofia densa para a realidade, conectando tudo com a ideia super comum de observar heróis e vilões no nosso dia-a-dia. A citação diz o seguinte: não temos critérios para a bondade antes de identificarmos os exemplos de bondade. Linda Zagzebski, 2004. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é a simplicidade profunda dessa afirmação. Os seres humanos simplesmente não nascem com um manual de instruções ético pré-instalado na mente. Nós não temos regras abstratas antes de termos exemplos vivos. Em vez disso, nós olhamos ao redor, vemos uma pessoa agir com extrema compaixão e algo dentro de nós reage dizendo: "Uau, isso é bonito, quero ser assim." Vemos outra agir com crueldade e a reação imediata é: "Que repulsivo, nunca quero ser assim." A nossa bússola moral começa exatamente aí, com essas respostas primitivas e instintivas a pessoas reais, aos verdadeiros exemplos que encontramos na vida. Número 5. A evolução da moralidade, da observação ao sistema. Vamos entrar na fase final da nossa análise para entender como essas observações humanas tão básicas se transformam em estruturas éticas super complexas. Vamos analisar como isso se constrói na prática, passo a passo. Tudo começa no passo 1, com as nossas respostas primitivas, aquele gostar ou não gostar de certas atitudes em outras pessoas. Com o tempo e a convivência, chegamos ao passo 2. Começamos a notar padrões. Percebemos que as pessoas que admiramos compartilham certas semelhanças, talvez a honestidade ou a coragem, enquanto as que evitamos compartilham traços como o egoísmo. Esse refinamento nos leva direto ao passo 3, onde essas semelhanças ganham rótulos poderosos. É assim que o reconhecimento de virtudes e vícios acontece. Um sistema completo de obrigações morais é construído organicamente, tijolo por tijolo, a partir dessas interações sociais mais básicas. E aqui estão os pilares fundamentais de toda essa teoria. Tudo se baseia naquela propensão básica de gostar ou não gostar. A sistematização molda fins e deveres, mas a referência aos exemplos originais nunca, jamais é substituída. Em resumo, mesmo quando o pensamento moral humano se torna incrivelmente sistemático, cheio de leis e tribunais complexos, ele nunca abandona sua fundação. O núcleo absoluto da moralidade sempre será aquela reação inicial a um exemplo humano. Aqueles primeiros heróis não são só um trampolim que a gente descarta depois de usar. Eles são o próprio alicerce que sustenta toda a nossa estrutura de deveres morais. O que nos leva a uma reflexão final incontornável. Se todo o nosso sistema moral depende da nossa propensão de gostar ou não de exemplos, quem são as pessoas que hoje moldam a definição de bom? Observando a forma como a teoria acontece na prática social, fica óbvio que a moralidade é quase contagiosa e totalmente baseada em referências. Se o alicerce ético não vem de cartilhas imutáveis, mas sim da imitação e da admiração de figuras ao nosso redor, fica a grande pergunta para a nossa sociedade atual. Quem são os exemplos que estão sendo admirados hoje em dia? Que figuras públicas, líderes ou até pessoas do nosso círculo íntimo estão silenciosamente moldando o que as próximas gerações vão entender como a definição absoluta do que é ser bom? É, sem dúvida, algo para refletir profundamente enquanto encerramos esta nossa análise.